pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre custo médio, atendendo as principais dúvidas que nós recebemos diariamente pelas redes sociais. Eu sei que às vezes são assuntos complexos, é novidade para muita gente, para quem não tem habilidade com isso, para quem não tem nenhum convívio, às vezes nem tem tempo, né, para isso. É tudo muito complexo, então eu resolvi trazer vídeos curtos para vocês, explicando de forma rápida a base geral, o raciocínio geral desses cálculos que nós tanto falamos quando envolve investimentos em cripto. Então, iniciando aqui, hoje nós vamos falar sobre custo médio em cripto, né? Então, o pessoal fala, tem o custo médio, você tem que calcular o custo médio. Mas como eu calculo esse custo médio? O que isso impacta na minha rotina? Qual é o impacto quando eu faço uma venda? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, ok? Se vocês precisam ou conhecem alguém que investe em cripto, que tem essas dúvidas, já encaminhe o nosso vídeo, segue aqui o nosso canal, porque nós estamos sempre trazendo novidades para vocês do mercado e também as principais dúvidas. Inclusive, você pode deixar aqui para nós a sugestão da sua dúvida e nós vamos trazendo mais conteúdos aqui no YouTube. Ok? Então, bora a gente calcular custo médio. E quando nós falamos de custo médio, nós estamos falando de um controle necessário para você que investe em cripto e de um controle que deve ser feito por ativo. A cada nova compra, a cada nova venda, você vai atualizando o seu estoque. Então, quando nós estamos falando em cripto, né, em ter cripto, nós falamos muito desse conceito de estoque. Tratamos o ativo como um estoque, como se fosse um controle de estoque de veículos, como se fosse um controle de estoque de bananas. É a mesma coisa, só que um controle de estoque dos seus ativos. Então, nós precisamos controlar esses ativos, fazer o custo médio das operações que nós fazemos para posteriormente, ao final da operação, identificar se houve o lucro ou o prejuízo. Ok? Então vamos lá ao nosso exemplo. Iniciando aqui, vamos imaginar que nós tivemos uma compra, tá? Uma compra de BTC, uma unidade no valor de 200 mil. Valor de 400 mil. Ok. Então temos um total de 400 mil. Aí eu fui e fiz uma nova compra de BTC. Mais uma unidade, agora que estamos na cotação de 600 mil. Então, quando eu faço essas duas compras, qual é a quantidade de ativos que eu tenho? Eu tenho 2 unidades de BTC, os quais eu paguei um total de 1 milhão, e tirando o meu custo médio, que é o total que eu comprei dividido pelo total que eu tenho um custo médio de 500 mil por BTC. Ok? Então esse é o primeiro passo. Thaís, eu preciso fazer isso? Sim. Não há uma outra forma de você chegar no resultado da sua operação, do seu lucro ou do seu prejuízo, sem ter o custo médio de cada ativo que você possui. E isso é muito importante, pessoal, porque muitas vezes quando nós fazemos a apuração, nós identificamos um prejuízo nas operações de permuta, né, nas operações de troca, que são muito comuns de fazermos no mercado. E por quê que identificamos? Né? Porque às vezes essa troca, né, na grande maioria das vezes, envolve uma stablecoin e você ali, na medida que você vai operando, você nem percebe que essa operação que você está fazendo, que essa troca que você está fazendo, está gerando um prejuízo. Comprei a 5,50, depois quando eu vendi estava a 6, considerando o meu custo médio desse ativo, eu tive um ganho ou eu tive uma perda, e muitas vezes acaba gerando uma perda. Então, quando você tem, né, imaginando o mundo perfeito, né, até mesmo para o seu controle como investidor, aliás, antes de tudo para o seu controle como investidor, quando você tem esses controles, você consegue analisar qual é o impacto que vai gerar nessa operação que você fez agora. Eu vou fazer essa operação agora, e aí? Eu compro mais, atualizo o meu custo médio, faço a venda e vou ter lucro, vou ter prejuízo. Então isso é muito importante até para você analisar suas operações e aplicar algumas estratégias e buscar redução na hora de pagar os impostos. Ok? E aí vamos imaginar, pessoal, que após essas duas compras, você resolve fazer uma venda de BTC, uma unidade, e a cotação está em 600 mil. Está em 600 mil, ok? Qual que é o custo médio que eu tenho por BTC? 500 mil.
Então, hoje, o valor de um BTC no mercado, no momento em que eu vou realizar a venda, a cotação é de 600 mil e o custo médio que eu tenho é de 500. Então, o valor que eu estou pagando menos o valor que eu tenho identifica que eu tive um lucro de 100 mil reais. Tendo um lucro de 100 mil reais, eu tenho um imposto de 15. Eu tenho um imposto de 15% a pagar nessa operação, ok? Ai, Thaís, mas tá 400 mil o valor. Se está 400 mil, está abaixo. Então, ao realizar essa venda, é identificado que você teve, na verdade, um prejuízo de 100 mil reais. E tendo um prejuízo de 100 mil reais, não há o que se falar de imposto a pagar, ok? Então, vocês começam a perceber, né, que ainda não entendeu, não compreendeu toda essa dinâmica, começa nesse momento a entender um pouquinho a lógica de tudo isso e a importância de manter os controles como investidor e também qual é o impacto que isso gera, qual é o cálculo que é feito na hora de realizar uma efetiva apuração, de identificar se houve lucro ou prejuízo. E aí nós trazemos um ponto muito importante e uma dúvida também muito recorrente por aqui. Quando nós temos um prejuízo, esse prejuízo de 100 mil, ele vai ser abatido da minha base de cálculo, tá? Então, eu não vou abater esses 100 mil do valor do imposto a pagar que eu terei futuramente, mas esse 100 mil, ele será abatido da base de cálculo do imposto que eu vou recolher futuramente. Vamos simplificar e colocar isso aqui na prática. Então, um BTC foi vendido, vamos imaginar que depois eu fiz a venda, né? Você fez a venda, né? Você fez a venda de um BTC na cotação de 700 e você seguia com um custo médio de 500 mil. Porque aqui também é muito importante de observar, pessoal. Cada nova compra vai alterar o custo médio. Quando você realiza uma venda, você vai baixar esse ativo do seu estoque pelo valor que você tem ali de custo. Mas não vai gerar, como você está baixando do seu custo médio, não vai trazer uma mudança no valor do seu custo, ok? Então, você está vendendo hoje um BTC por 700 mil, abatendo 500 mil não. Você está vendendo por a cotação hoje de 700 mil, o valor que você tinha era de 500 mil, então você teve um lucro de 200 mil. 200 mil vezes 15%, temos um imposto a pagar de 30 mil. Tá? É o que você teria se você não tivesse prejuízo a compensar. Agora, se você está operando no exterior, em exchanges que não tem CNPJ no Brasil, e essa operação foi a partir de janeiro de 2024, quando nós tivemos a mudança da lei e a compensação de prejuízo no exterior passou a ser autorizada, qual será o impacto disso, né, nessa operação? Então, você fez a venda de um BTC. Nessa venda, você teve 200 mil de lucro em um BTC. Aí, você teve prejuízo na venda de um BTC, que nós vimos ali, né? Um prejuízo de 100 mil. Então, você tem, na verdade, uma base de cálculo de 100 mil reais. 100 mil reais vezes 15%. Então, um lucro de 200 mil com prejuízo de 100 mil. Estamos falando de uma base de cálculo de 100 mil reais. Então, a base de cálculo é o valor sobre o qual nós vamos aplicar a alíquota. Então, a base de cálculo deixou de ser 200 mil para ser 100 mil reais, porque na outra operação você teve um prejuízo. Então, hoje, gente, o que a gente resume isso, né? Não apurar, não conhecer os seus números de fato, muitas vezes a pessoa acha que está arrasando, não estou declarando, enfim. E, na verdade, se declarasse, poderia compensar o prejuízo, pagar o menor imposto de forma legal. Poderia, às vezes, dependendo da operação, zerar o imposto e até ficar com saldo de prejuízo para abater de operações futuras. Então, hoje não é um planejamento inteligente para o investidor, principalmente a depender das operações que façam. Se faz operações mais arriscadas, operações que geram prejuízos constantemente, é meio que impossível, né? Não é uma estratégia inteligente não fazer essa apuração para identificar esses resultados e abater, ok? Então, quando eu abato, eu deixo de ter um imposto de 30 mil a recolher e passo a ter um imposto de 15 mil a recolher. Melhorou?
Com certeza, você tem aqui a sua. E isso aqui num exemplo, tá, pessoal? Mas a gente pode. Pega esse exemplo aqui, essas duas operações simples, e multiplica pelo tanto de operação que você faz no mercado, pelo tanto de operação que um investidor ativo no mercado faz. E quanto isso pode gerar de impacto a depender do caso. Então, assim, são N situações que nós podemos colocar aqui de forma que a pessoa pode se planejar, estruturar as suas operações e, de acordo com o seu planejamento fiscal individual, pode se beneficiar disso. Entendeu? Pode se beneficiar disso sem precisar ficar fugindo, sem precisar ficar fazendo, enfim, N coisas. Pelo contrário, não entregando dinheiro de forma gratuita para a Receita e não abrindo margem para ter nenhum tipo de malha fiscal. Então, hoje nós temos essa possibilidade, na data de hoje, né, na data desse vídeo, temos a possibilidade. O que está rolando, né, que nós estamos acompanhando, é uma medida provisória, a MP 1303 de 2025, que tem como objetivo, tem como proposta acabar com a isenção em operações nacionais, aumentar a alíquota de recolhimento e unificar a forma de apuração tanto para operações nacionais quanto internacionais em cripto. Então, essa medida ela vem sofrendo duras críticas, principalmente, né, com o envolvimento de AB Token, AB Cripto, enfim, de associações visando a economia local, né, do país, as empresas do país, que serão muito prejudicadas com isso, porque hoje uma grande usabilidade das exchanges nacionais que traz muita vantagem é a possibilidade de compensar prejuízo que caiu para operações no exterior após a mudança da lei. Então, nós estamos nesse momento acompanhando, por ser uma medida provisória, ainda pode ser votada até outubro de 25, votada e alterado o texto original, e se aprovado, total ou parcialmente, passa a valer em 2026, né? Nossa torcida é para que não, né? Para que isso não aconteça. Temos aí, digamos aí, fortes players, né, do mercado atuando nessa frente para impedir que isso siga. Então, vamos acompanhando e, claro, tendo mais notícias, mudou, não mudou, traremos mais conteúdos aqui para vocês. Então, espero ter ajudado. Vamos trazer no próximo vídeo mais um pouquinho sobre compensação de prejuízo e dessa vez de forma estratégia, quando eu faço venda e faço prejuízo e consigo aí ir fazendo essas operações de forma a utilizar isso como um planejamento tributário, ok? Nos vemos no próximo vídeo.